Pois em verdade vos digo, meus fiéis, que se dentre vós algum membronita, deste emana sabedoria e conhecimento, e a verdade vos libertará. Saudações, membronitas! Eu sou o Ozzy e esse é o MembroPod, é o seu canal de podcast de estudos da história da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Fora Joseph Smith, alguém mais poderia comprovar que o Livro de Mormon era verdadeiro na época? Mais alguém viu as placas de ouro, acompanhou o processo de tradução e prestou testemunho dessa obra grandiosa realizada por Deus através de Joseph Smith que possa contribuir para a construção do meu testemunho? Na igreja a gente sabe que o Livro de Mormon teve 3 testemunhas para garantir a veracidade, as testemunhas principais, e tiveram ainda mais 8 testemunhas adicionais para poder atestar a autenticidade do Livro de Mormon. Quem foram essas 3 testemunhas principais? Oliver Cowdery, David Whitmer e Martin Harris. E o que esses 3 têm de especial? Eles viram as placas de ouro e puderam dar uma olhada nos caracteres que estavam gravados nessas placas. Já nas primeiras páginas lá do Livro de Mormon, a gente pode ver o quê? O depoimento dessas testemunhas do Livro de Mormon. E além dessas 3, tiveram 8 testemunhas adicionais. Essas testemunhas adicionais também viram as placas e também viram os caracteres gravados nelas. Falaram que tinha a aparência de ouro. Quem são essas 8 adicionais? Christian Whitmer, Jacob Whitmer, Peter Whitmer Jr., John Whitmer, Hiram Page, Joseph Smith Sr., Hiram Smith e Samuel H. Smith. Bom, como a gente já conseguiu ver aqui, esses sobrenomes Whitmer e Smith não são uma mera coincidência. É todo mundo família ali. Então, legalmente, por exemplo, num processo judicial, o depoimento de familiares é considerado somente como um informativo para quem julga. Ele não pode ser um testemunho oficial. Mas, extrajudicialmente, eles são pessoas e eles estão ali o quê? Confirmando a veracidade do Livro de Mormon. Ok. Por que eu citei essa parte legal? Só pra gente não dar um valor acima do que o valor de uma família tem dentro da legalidade, né? Por exemplo, eu tô dirigindo uma van, eu faço uma manobra arriscada e bato em um carro. Então, quando a polícia chega, desce daquele carro que eu bati uma pessoa e desce do carro eu e mais 10 dos meus irmãos. Eu e meus 10 irmãos vamos falar que o cara tava errado. E o cara tá sozinho pra dizer que eu que tava errado. Mas como se trata dos meus irmãos, não tem um valor tão pesado como, por exemplo, teria se eu estivesse carregando 10 passageiros que são aleatórios. E os 10 confirmassem que o cara tava errado. Porque se eu estivesse carregando 10 passageiros aleatórios que não são vinculados a mim, tem grande chance de algum deles falar, não, o meu motorista aqui que cometeu a infração. Mas no final das contas, então, se eu tô carregando os meus irmãos e eles estão falando a meu favor, o que o policial, por exemplo, pode levar em consideração também são a análise do ambiente, a análise das informações que aquele acidente pode estar proporcionando para ele. E é o que a gente está fazendo aqui, meus queridos. Estamos analisando o contexto histórico, contexto arqueológico, os estudos desenvolvidos sobre o Livro de Mormon, sobre a Igreja de Jesus Cristo, para a gente entender o que tem a favor e o que tem contra os nossos ensinamentos ali na igreja. Então, vamos dar uma estudadinha na vida e quem são essas pessoas? Vamos começar ali por Oliver Cowdery. Ele era um parente distante de Joseph Smith, mas eles não sabiam até eles se encontrarem. Ele era um membro da igreja congregacional em Pulteney, Vermont, daquela igreja onde a gente citou de Ethan Smith, que era o pastor responsável pelo livro Visão dos Hebreus, que o pessoal acusa Joseph Smith de ter usado para plagiar a história. Em abril de 1829, Oliver Cowdery encontrou Joseph Smith pela primeira vez ali e eles descobriram que eram parentes distantes. E nessa ocasião o Joseph até contou que encontrou umas placas de ouro. Mas os dois tinham um fato em comum.
Eles eram caçadores de tesouro e usavam alguns objetos de adivinhação quando eles eram jovens. A gente pode gravar um episódio falando especificamente sobre isso. A igreja não gosta muito de tocar nesse assunto, mas ele é confirmado, né? A igreja não nega que isso aconteceu. Nesse momento, o Joseph Smith tinha parado as traduções das placas de ouro porque Martin Harris tinha sumido com as 116 páginas. Então, depois desse encontro, Oliver Cowdery concordou em ajudar aí nas traduções como escriba. Bom, além do Livro de Mormon, Oliver Cowdery também participou de algumas visões de Joseph Smith, né, sendo que ambos eles receberam o sacerdócio arônico diretamente de João Batista, além de que os dois viram Pedro, Tiago e João. E então, um ano depois aí desse encontro dos dois, foi organizada a Igreja de Cristo, em abril de 1830, sendo que Oliver Cowdery foi até chamado de o segundo elder, que obviamente Joseph Smith era o primeiro. Mas parece que a partir ali de 1831, já Sidney Rigdon passou, Oliver Cowdery na hierarquia dentro da igreja. Então, em 1832, Oliver Cowdery se casou com uma menina chamada Elizabeth Whitmer, irmã de David Whitmer e de vários outros Whitmers ali daquela lista que a gente leu. Então, tudo parecia estar indo bem até 1838, quando Joseph Smith e Oliver Cowdery começaram a ter alguns atritos. E 3 desses principais atritos aí era a questão financeira. Então parece que Joseph Smith e Sidney Rigdon tinham criado um banco e meio que deram um golpe nos membros ali. A gente tem que dar uma estudadinha sobre isso. Mas o segundo conflito era a questão da separação da igreja e do Estado. Parece que Joseph Smith queria ser a igreja e a lei também, assim como a igreja católica foi por muitos anos. E pelo que eu estou entendendo, acho que os dois conflitavam nessa questão. E a terceira situação foi um adultério ali de Joseph Smith, que Oliver Cowdery presenciou e que ele se opôs. Parece que se opôs também à prática de poligamia depois. Assunto que a gente pode estar dando uma estudadinha depois para ver o que realmente aconteceu nessa situação. Mas a princípio parece que foi isso que os dois conflitaram. E por causa desses atritos aí, Oliver Cowdery foi excomungado da igreja e parece que a família Whitmer, como eram aparentados ali, eles tomaram as dores do Oliver Cowdery e foi todo mundo junto excomungado. Essa excomunhão aconteceu em abril de 1838, 8 anos depois que a igreja tinha sido organizada. E parece que Hiram Page, que não tem o mesmo sobrenome, mas parece que ele também sofreu essa mesma pena aí de ser excomungado da igreja. Então, nesse momento, 2 das 3 testemunhas do Livro de Mormon, que era Oliver Cowdery e David Whitmer, foram excluídas da igreja, e 5 das 8 outras testemunhas foram excluídas da igreja também. Eles ficaram conhecidos como os dissidentes. Eles foram expulsos da igreja, mas ficaram morando por ali perto, até que Sidney Rigdon deu um discurso ali em junho, então desse mesmo ano, 2 meses depois, e esse discurso ficou conhecido como o Sermão Salgado. Nesse sermão, o Sidney Rigdon falou que esses dissidentes eram como o sal, o sal que tinha perdido o sabor e, portanto, deveriam ser pisados. Eles entenderam esse discurso aí como uma ameaça de morte, até porque eles tinham medo de um grupo chamado os Danitas. Era um grupo, tipo uma espécie de braço armado ali da igreja, que lutavam contra todos os que ameaçavam a igreja. Oliver Cowdery então foi estudar direito em Ohio, e acabou se destacando na política por lá. Depois da morte de Joseph Smith em 1844, o Oliver Cowdery reconheceu quem? James Strang como o sucessor de Joseph Smith. Na igreja eu nunca tinha ouvido falar desse cara. Então eu sei que a igreja teve ali, quando Joseph morreu, teve uma divisão entre quem ia com Brigham Young, que é a igreja atual, Mormon mais forte, mas também teve os que foram a favor de um legado de família, que ia para o filho de Joseph Smith. Então alguns seguiram eles. Acho que ainda existe essa igreja hoje.
e teve um pessoal que acreditava, reconheceu, né, assim como Oliver Cowdery, James Strang como um sucessor. A gente pode estar estudando quem foi esse James e ver o que aconteceu. Mas 4 anos depois aí de se juntar com James Strang, Oliver Cowdery resolveu se encontrar ali com o Brigham Young e pedir reconciliação para ele voltar para a igreja. Então ele acabou sendo rebatizado ali em 1848, exatamente 10 anos depois que ele tinha sido expulso. Mas não durou algumas semanas, já se afastou da igreja de novo e também nunca mais voltou. Vamos dar uma olhadinha aqui em algumas outras curiosidades sobre Oliver Cowdery. Antes dele se juntar ali com James Strang, assim que ele foi expulso da igreja e foi para Ohio, ele entrou para a igreja protestante metodista. Lá no livro da Pérola de Grande Valor, na parte de Joseph Smith História 2, versículos 72 e 76, fala sobre Oliver Cowdery. Fala, né, que ele participou ali presente na restauração do sacerdócio, e é interessante, fala que ele é mais perto da verdade do que qualquer outro homem. Olha, acabei de dar uma lida em Joseph Smith História, para começar, acho que nem tem 2 capítulos, só tem 1. E o finalzinho do capítulo 1, primeiro fala sobre Joseph Smith, né, e depois fala sobre Oliver Cowdery, porque Oliver Cowdery teve uma participação bem grande aí no início, então teve vamos dizer assim, né, mencionou o que Oliver Cowdery falou sobre os eventos iniciais ali da igreja. Cara, não achei nenhuma parte que fala ali que ele era o, né, segundo mais próximo da verdade, mas talvez tenha em algum outro material da igreja. Não encontrei aqui, também não vou ler a escritura inteira. Mais um ponto interessante aqui pra mim, cara, ele fala muita coisa sobre a igreja, muita coisa interessante, e vendo desse ponto de vista, cara, se ele teve tanta visão, tanto acontecimento na vida dele, como que ele sai da igreja, vai pra igreja metodista, depois vai pra outra igreja, depois volta pra igreja, depois sai de volta, nunca mais volta, cara, com algumas visões, experiências dessas, ou Satanás fez um trabalho assim muito forte em cima dele, ou essas experiências que ele teve ali na igreja foram forjadas e não tinham valor nenhum para ele. Bom, continuando ali, Oliver Cowdery parece que ele escreveu uma carta para um tal de Warren, e pareceu que ele estava explicando, né, tipo, por que você foi expulso da igreja? Conta aí. E na carta, Oliver relata que ele confrontou Joseph Smith com uma acusação de adultério com uma tal de Fanny Alger. Também confrontou Joseph Smith ali por estar mentindo e ensinando falsas doutrinas, né? Por isso que ele foi expulso. Essa foi a explicação dele na carta. E a gente pode estar dando uma olhadinha nessa história aí, que aconteceu, no livro História da Igreja, volume 3, página 16 e 18. Onde a gente vê que Joseph Smith negou, né, essas acusações e ainda acusou Oliver Cowdery de ser um mentiroso. Então parece que esse evento, aí a gente pode estar falando sobre esse evento também em algum episódio posterior, de Joseph Smith se envolver com essa tal de Fanny Alger, parece que aconteceu ali entre 1833 e 1835, não sei bem ao certo, mas o fato é que Oliver Cowdery foi expulso da igreja por estar, vamos dizer assim, caluniando Joseph Smith sobre adultério com essa menina, e em 1838 ele foi expulso da igreja por isso. Então Joseph Smith negou qualquer envolvimento com essa menina, mas agora os registros da igreja mostram que Fanny Alger foi esposa de Joseph Smith naquela época. Então, ou seja, né, Oliver Cowdery estava falando a verdade. O Brigham Roberts, aquele cara que fez os estudos lá do Livro de Mormon, ele também fez alguns estudos sobre a igreja, né? Nesses estudos dele, ele comenta que Oliver Cowdery foi publicamente acusado por Joseph Smith, né, e outros líderes da igreja por adultério, roubo, mentira, perjúrio, falsificação e de ser o líder de uma quadrilha de patifes do mais baixo grau, e ainda de ter se unido a uma quadrilha de falsificadores, ladrões, mentirosos e trapaceiros. Eita, pegou pesado com Oliver Cowdery ali. Uma informação interessantíssima que eu vi aqui é que depois que ele entrou para a igreja metodista, né, foi expulso da igreja, entrou para a igreja metodista, ele negou o Livro de Mormon. E isso não é historinha não, tá lá no Times and Seasons, volume 2, página 482.
material da igreja aí confirmando essa informação. E depois o Oliver Cowdery confessou publicamente ali a sua vergonha por a sua ligação com o mormonismo. E Joseph Smith listou Oliver Cowdery ali como, né, os muitos maus para serem mencionados que gostariam de ter esquecido. Cara, eu vou falar que eu não tinha conhecimento dessas histórias. Quando tinha uma imagem de Oliver Cowdery na igreja, você tem uma imagem assim de uma pessoa poderosa, de uma pessoa muito importante, muito forte na igreja. Nunca tinha ouvido essas histórias assim pesadas sobre ele. É um detalhezinho ou outro que a gente ouve, mas assim é tão irrelevantemente informado que eu não tinha essa imagem dele não. Tanto que, né, tipo, a igreja ela afirma, né, que a Oliver Cowdery voltou para a igreja em 1848, mas, né, também, né, tipo, ela acusa ele posteriormente naquele ano de tentar reerguer o reino, né, da igreja junto com um cara chamado William McLellin. Sei lá, tentou voltar para dar um golpe, não deu certo e foi embora de volta. Bom, no evento da morte de Oliver Cowdery, né, ele estava na casa de David Whitmer quando isso aconteceu, e David Whitmer escreveu um livro chamado Um Endereço para Todos os Crentes em Cristo, e nesse livro ele comenta sobre esse evento ali da morte de Oliver Cowdery, que ele estava afirmando que Oliver Cowdery morreu acreditando que Joseph Smith era um profeta decaído e que o livro Doutrina e Convênios tinha falsas revelações. E já que citamos David Whitmer, vamos entrar a falar sobre ele, a segunda testemunha do livro de Mormon. David Whitmer, ele nasceu na Pensilvânia, mas ali na adolescência se mudou para Fayette, em Nova York, lá no começo da década de 20, né, 1820. E quando ele fez uma viagem para Palmyra, que ainda é em Nova York, em 1828, ele encontrou o amigo dele, então, Oliver Cowdery. Continuaram mantendo contato até um tempo depois. Cowdery comentou ali para ele que tinha umas placas douradas de Joseph Smith e tal. Um tempo depois ali o pai de David veio morar em Palmyra. Em junho de 1829 ele foi batizado, antes ali da organização da igreja em 1830. E o que David teve de especial nessa história toda? Ele viu um anjo apresentando as placas douradas, então ele foi uma das 3 testemunhas visuais das placas de ouro. E aquela reunião lá em abril de 1830, a primeira reuniãozinha da igreja, foi feita na casa do pai dele, o Peter Whitmer. Mas parece que David Whitmer também teve uma acusação nas costas dele. Falou que ele foi influenciado pelas revelações de Hiram Page e sua pedra de vidente. E também influenciado por uma mulher com uma pedra preta de Kirtland, Ohio. Eu dei uma pesquisadinha porque eu achei interessante. Eu não tinha ouvido falar sobre Hiram Page e ter uma pedra de vidente. Eu vi ali no livro História da Igreja uma citação de Joseph Smith falando sobre essa situação. Então, como o Hiram Page faz parte ali das 8 testemunhas, então a gente vai estar citando esse episódio aqui também. O que diz ali no livro História da Igreja? Para nossa grande aflição, logo descobrimos que Satanás estava à espreita para enganar, procurando alguém para destruir. O irmão Hiram Page tinha uma certa pedra, por meio da qual havia recebido certas revelações concernentes à edificação de Sião, a ordem da igreja, etc. Todas elas completamente divergentes da ordem da casa de Deus, conforme determinado no Novo Testamento, bem como em nossas recentes revelações. Quando uma reunião de conferência foi marcada para o dia 26 de setembro, achei sábio não fazer muito além de conversar com os irmãos a respeito do assunto, até que a conferência se reunisse. Descobrindo, porém, que muitos, particularmente a família Whitmer e Oliver Cowdery, estavam acreditando em muitas das coisas reveladas por aquela pedra, achei melhor perguntar ao Senhor a respeito de um assunto tão importante. E antes que a conferência fosse realizada, recebemos o seguinte. Então, inquirindo o Senhor ali, o Joseph Smith recebeu uma revelação sobre essa situação toda, para colocar ali Hiram Page e o pessoal em seu devido lugar, E daí, essa revelação fala o quê? Revelação para Oliver Cowdery
dada em Fayette, Nova York, em setembro de 1830. Será designado para receber mandamentos e revelações nesta igreja, a não ser o meu servo Joseph Smith Jr., porque ele as recebe como Moisés, e tu serás obediente às coisas que ele lhe der, e não darás ordens àquele que está acima de ti e à frente da igreja, pois dei a ele as chaves dos ministérios e as revelações que estão seladas até que lhes designe outro em seu lugar. E também deverás procurar seu irmão Hiram Page em particular e dizer-lhe que as coisas que ele escreveu por meio daquela pedra não procedem de mim, e que Satanás o iludiu. Pois eis que essas coisas não lhe foram designadas, e a ninguém dessa igreja será designada qualquer coisa contrária aos mandamentos da igreja. Pois todas as coisas na igreja devem ser feitas em ordem e de comum acordo e pela oração e fé. Depois que Joseph deu essa revelação, né, ele convenceu Hiram Page a esmagar essa pedra, e os escritos, né, dessas revelações feitas por Hiram Page foram queimados. Então, voltando ali para David Whitmer, ele tinha sido acusado de estar sendo influenciado aí por essas revelações de Hiram Page. Então, para mim tá parecendo que virou modinha o pessoal achar que era revelador também. Joseph Smith teve que dar um chega pra lá nesse pessoal. Então, como a gente já citou aqui, né, Oliver Cowdery foi excomungado da igreja, e a família de Whitmer, né, que era parente dele ali, acabou saindo junto também com acusações. Eles ficaram com medo daquelas, vamos dizer assim, ameaças da igreja, com medo dos danitas virem, né, para matar eles, e eles fugiram de Far West. Eu até estava pensando, eu acho que eles estão fazendo sensacionalismo demais, aquela mensagem nem pareceu tanto uma ameaça de morte. Mas aqui está dizendo que os Whitmer tinham grandes propriedades de terra ali em Far West. Eles fugiram, encontraram refúgio lá em Missouri, outro estado. Lembra que eu falei que o David Whitmer escreveu um livro chamado Address to All Believers in Christ? Então, ele falou um pouco sobre essa situação. Eles ficaram chateados por perder as terras dele, né? E Joseph ter expulsado eles de lá, praticamente. Ele escreveu nesse livro dele o seguinte: se vocês acreditam no meu testemunho do livro de Mormon, se vocês acreditam que Deus falou a nós, as 3 testemunhas, com a própria voz, então eu lhes digo que em junho de 1838, Deus falou comigo de novo com sua própria voz vinda dos céus e me disse para separar-me do meio dos santos dos últimos dias, porque o que eles procuravam fazer comigo, então eu deveria fazer com eles. Então, depois que eles saíram da igreja, David Whitmer até apoiou James Strang, esse Strang de volta, a gente vai ter que fazer um episódio sobre ele. Ele apoiou Strang por um tempo, até serviu missão para a igreja do Strang. Mas depois ele saiu, se juntou ao William McLellin, que estava também organizando uma outra igreja, também dissidente aí da Igreja de Jesus Cristo. E até se tornou o profeta e cabeça da igreja do McLellin. E sendo profeta ali nessa igreja, ele recebeu uma revelação de Deus que disse a ele que o mormonismo poluiu meu nome e realizou iniquidades diante de meus olhos. Whitmer também teve algumas revelações, algumas visões posteriores, como ele clamou que viu uma luz brilhante à sua frente, e nessa luz viu um pequeno baú com alguns entalhes bem delicados e curiosos. Após o assassinato ali de Joseph Smith em 1844, lá na prisão, o pessoal, né, da igreja acabou se alvoroçando, né, para saber quem seria então o sucessor, o próximo profeta dirigente da igreja, e algumas pessoas se lembraram de uma antiga ordenação ali de Whitmer para ser esse sucessor. Essa ordenação foi em 1834. A gente sabe que Brigham Young assumiu essa posição, mas teve uma briga ali entre Brigham Young, o filho de Joseph Smith, que era Joseph Smith III, que parece que, né, ele tinha sido designado para ser, mas acabou não conseguindo assumir porque Brigham Young assumiu. E também eu já tinha ouvido falar de David Whitmer ser designado para ser sucessor.
só não consegui achar fonte sobre isso. Quem tava brigando também para ser sucessor era o Strang. Eu tô pegando informação aqui no blog Investigações Sud, então assim, não consegui achar fonte sobre quando que Whitmer foi designado, foi ordenado, tá falando em 1834, foi ordenado para ser sucessor de Joseph Smith. Quem tiver essa fonte, por favor, compartilha aí pra gente acrescentar no documento. Então, por conta dessa informação, alguns admiradores de David Whitmer fundaram a Igreja de Cristo Whitmerita em Kirtland, Ohio, mas o próprio David Whitmer negou apoio a essa organização e acabou que, então, né, essa igreja não durou muito, cara. A Igreja Whitmerita sem Whitmer. E isso foi ali, né, 1844, logo após a morte de Joseph Smith. Mas 32 anos depois, né, em 1876, o Whitmer pensou sobre essa ideia, achou interessante e acabou fundando essa igreja de volta, Igreja de Cristo Whitmerita, e até que essa igreja passou, né, para o seu sobrinho após a morte de David Whitmer em 1888. E para surpresa nossa, essa igreja durou até a década de 1960, cara, quase 100 anos de igreja. Não sabia disso aí, não. Vamos resumir algumas das curiosidades sobre David Whitmer, então? Ele pertenceu a pelo menos 3 grupos separatistas da igreja. Então ele foi da igreja original, depois, né, mudou lá para Strangita, depois para McLellan, depois para Whitmerita. E morreu rejeitando a Igreja Sud e seu sacerdócio. Vamos dar uma olhadinha nisso aí. Lá no Palmyra Reflector, na edição de março de 1831, quando David Whitmer está falando sobre as placas de ouro que ele viu, ele acaba comentando que ele não viu as placas literalmente com os olhos. Ele disse que viu as placas com os olhos da fé, dadas por um anjo. Eita, que testemunha mais furada é essa? Depois, lá no Millennial Star, volume 40, página 771, esse material é da igreja, tá? David Whitmer acabou mudando sua história sobre ver as placas e disse que as encontrou num campo. Que história mais aleatória é essa? Ele falou isso para Orson Pratt, disse que elas estavam num campo, numa mesa com vários tipos de placas de metal e de ouro, a espada de Labão, um peitoral, urim e tumim, tava tudo lá na mesa. Foi assim que ele viu as placas de ouro. E lá na bibliografia de Lucy Smith, na página 211, fala que, assim como Martin e Oliver, o David Whitmer também foi leal a uma profetisa que usava uma pedra de vidente preta e dançava em transe. Pelo jeito tava cheio de profeta vidente na época ali de Joseph Smith, né? Esse envolvimento ali de Whitmer com outras pessoas, né, reveladores, profetas reveladores, que não fosse Joseph Smith, acabou, né, sendo o começo do fim dele na Igreja de Jesus Cristo. E até, né, depois da morte de Joseph, ali em 1847, David Whitmer comentou ali para Oliver, já que Oliver também estava envolvido ali naquele interesse com aquela profetisa, o David Whitmer falou assim: olha, eu vou ser o novo profeta da igreja, da nova Igreja de Cristo, organizada ali pelo William McLellan, e você vai ser meu conselheiro. Essa carta foi escrita por David Whitmer para Oliver Cowdery em setembro de 1847, foi impressa ali na Ensign of Liberty. Um documento chamado A História da Igreja segundo John Whitmer, na página 22, ele relata sobre essa expulsão da família Whitmer e Oliver Cowdery da igreja. Fala que eles foram levados às ruas e roubados pelos Mormons, enquanto o Whitmer e o Cowdery estavam tentando arranjar um novo lugar assim para eles fugirem. Cara, eu tô curioso para saber quão agressiva foi essa expulsão deles da igreja, cara, né? Tipo, se os bens deles foram surrupiados pela igreja realmente ou não. E, né, se foi agressiva dessa forma, né? Tipo, a ameaça, ou se foi, né, um exagero, talvez, da família Whitmer, não sei. Mas, enfim, fica a questão sobre essa situação aí.
Mas dá para ter uma ideia da cordialidade que foi essa reunião de excomunhão. Ali na História da Igreja, volume 3, página 228, fala ali que Whitmer foi amaldiçoado por Sidney Rigdon e denunciado por Joseph Smith como uma besta muda para montar e um asno para relinchar maldições em vez de bênçãos. Então dá pra ver que o profeta antigamente não era tão polido quanto os profetas atuais nas conferências da igreja. O Whitmer foi um dos mais longevos aí da história da igreja. Ele viveu até seus 83 anos de idade. Então ele faleceu lá em 1888. E por ter vivido mais, foi o que mais deu entrevistas para jornais, né, revistas ou livros de época sobre suas experiências religiosas. Em uma dessas entrevistas, por exemplo, ele comentou assim, né, foi perguntado sobre essa visão das placas, e ele falou que era mais como havia sido mais uma impressão do que propriamente uma visão. Então acabava não ficando muito claro se ele tinha mesmo visto as placas, né, com seus olhos físicos, ou se foi, né, uma visão, um sonho, alguma coisa assim. E diferente ali do Oliver Cowdery e também do Martin Harris, ele nunca mais voltou para a igreja, né? O Oliver Cowdery a gente já viu que ele deu uma voltadinha, mas já vazou de volta, e o Martin Harris, né, acabou, né, saindo, voltando. A gente vai dar uma olhadinha porque agora que falamos de Martin Harris, chegou a vez dele, terceira testemunha do Livro de Mormon. Martin Harris recebeu a alcunha de O Iníquo. Eita, vamos dar uma olhadinha aqui sobre a vida de Martin Harris. Ele era o mais velho das três testemunhas. E também era o único entre esse pessoal todo aí das 3 e 8 testemunhas que não era parente. Ele era só ele ali da igreja. Pra ter uma ideia, ele nasceu em 1783. Os outros das 3 testemunhas nasceram em 1805 e 1807, eu acho. Então, para 20 anos mais velho que o restante do pessoal ali. E Martin Harris nasceu em Nova York, no estado de Nova York. Não se sabe muito sobre a juventude dele, mas algumas pessoas afirmam que ele era o carinha das visões estranhas. Uma dessas visões relatadas por ele é de que ele teve uma conversa com Jesus Cristo, só que Jesus Cristo estava na forma de um cervo e tinha conversado com ele e acompanhado ele por aproximadamente 3 milhas, dá o quê? Mais ou menos uns 5 quilômetros. Então ali em Palmyra ele conheceu Joseph Smith, que contou sobre essas tal placas de ouro e que elas revelavam segredos sobre uma civilização antiga da América, e, né, Martin Harris se interessou por essa história. Então ele foi convencido ali por Joseph Smith a ser o escriba da história, né, das placas, e também a patrocinar o Livro de Mormon, né? Joseph Smith precisava de uma grana e Martin Harris era o que tinha, né, mais grana ali, aparentemente, entre eles. Ajudou a financiar o Livro de Mormon ali. A gente já falou bastante sobre o Martin Harris lá no episódio das 116 páginas perdidas. Até fiquei com dó do coitado, cara. O Martin Harris, né, tinha os bens dele, tinha a família dele, acabou, né, entrando para a igreja, fazendo as traduções, perdeu as páginas, foi xingado por Joseph Smith, brigou com a mulher por conta da igreja, perdeu o casamento, perdeu as propriedades que ele vendeu para financiar o Livro de Mormon, acabou sendo expulso da igreja, um coitado. Mas depois de ter perdido essas 116 páginas, ele ainda continuou a apoiar ali Joseph Smith financeiramente. Mas, né, o profeta, lá em Doutrina e Convênios, seção 3, ele fala sim sobre esse episódio. Versículo 12, Deus está dando uma mijada ali em Joseph Smith sobre essa questão de ter perdido as páginas, e falou assim: e quando entregaste aquilo que Deus te deu em visão e poder para traduzir, entregaste o que era sagrado nas mãos de um homem iníquo. E foi assim que Martin Harris recebeu essa alcunha de iníquo. Agora a questão é, cara, tipo assim, o que
tem a ver? Vamos dizer, ele foi enganado, ele estava assim até com uma boa intenção de tentar convencer a família dele, imagino isso, né, eu pessoalmente, pensando, cara, o cara devia estar num conflito familiar ali, queria convencer a mulher, a família, pô, essa obra aqui é interessante, é a obra de Deus, né, vocês, né, tem que me apoiar nisso aqui. Falou, Joseph Smith, deixa eu levar essas páginas lá, né, para convencer minha família a entrar para a igreja e acreditar nessa obra, até porque, né, a gente está querendo financiar e eu preciso, né, dar um parecer ali para minha família de que essa obra está acontecendo. E eu imagino que ele pegou essas páginas para isso e acabou sendo enganado, né? A mulher dele ficou chateada e se desfez ali, roubou as páginas. Agora, né, não sei se isso seria o caso de chamar ele de Inico, né? Tirando a fé de lado, né, a crença na igreja, pareceria o quê? Cara, eu não consigo acreditar que Deus chamaria Martin Harris de Inico por uma situação dessa. Para mim, pareceu mais Joseph Smith, né, muito chateado com essa situação, querendo, vamos dizer assim, xingar, né, o Martin Harris, porque o que isso tem a ver com iniquidade? A desobediência, talvez, né, as ordens de Deus de não pegar, insistência, mas não vejo como iniquidade, a não ser que esteja falando sobre outra situação da vida dele, que está falando que ele é iníquo, mas, né, não me pareceu que isso foi levado em conta quando foi chamado de iníquo nessa escritura. Sobre as placas de ouro, o Martin Harris comentou ali que talvez essa história oficial das 3 testemunhas não está muito correta. Vamos ver o que ele falou? Falou assim, eu nunca vi as placas de ouro. Não, vamos repetir essa frase aqui. Eu nunca vi as placas de ouro. Apenas as vi num estado de transe ou divisão. Eu escrevi uma grande parte do livro de Mormon, enquanto Joseph Smith traduzia ou soletrava as palavras em inglês. Às vezes as placas estavam sobre a mesa da sala, onde Joseph Smith fazia a tradução, coberta com uma toalha. Joseph Smith disse-me que Deus mataria se tentasse olhá-las e eu acreditei. Quando chegou a hora das 3 testemunhas verem as placas, Joseph Smith, eu, David Whitmer e Oliver Cowdery fomos ao bosque para orar. Quando eles começaram a orar, eles falharam em ver as placas, ou o anjo que deveria trazê-las em suas mãos para mostrá-las. Todos acreditaram que era porque eu não era o bom o suficiente, ou em outras palavras, não era santo o suficiente. Eu os deixei. Assim que eu saí, os outros viram o anjo e as placas. Cerca de 3 dias depois, eu voltei à floresta para orar, para que eu pudesse ver as placas. Enquanto estava orando, eu passei por um estado de transe, e nesse estado eu vi o anjo e as placas. Isso está relatado em 10 Years Before the Mast, páginas 70 e 71. Agora, fazendo um adendo aqui sobre uma opinião minha sobre essa história, cara, assim, obviamente essa história, a história toda da igreja, a gente vê com os olhos da fé dentro da igreja. Então a gente, enfim, não vai duvidar, né? A gente lê essa história e sim, imagina que aconteceu dessa forma. É contado, na verdade, na igreja de que Martin Harris teve que sair, porque talvez ele, né, não estava ali puro o suficiente para aquela revelação acontecer, e depois que a revelação aconteceu, eu não lembro da igreja dizer que ele teve a visão em uma espécie de transe ou sonho. E eu, pelo que eu me lembro, eu acho que a igreja comenta que depois ele viu sim, né? Até porque fala que é as 3 testemunhas visuais ali do livro de Mormon. Mas como comentado pelo próprio Martin Harris, né, ele não viu com os olhos da carne de fato. Agora, o que eu queria comentar sobre essa situação, eu particularmente, já tendo analisado toda aquela situação das 116 páginas, a parte lá do Charles Anton também, que foi o próprio Martin Harris que foi lá tentar coletar, apareceu o quê? Um cara muito desesperado para confirmar, para comprovar que a igreja era verdadeira, sendo aceito ali na cúpula maior da igreja, mas para mim, assim, se for analisar sem os olhos da fé, né, sem acreditar na igreja,
O que está parecendo é que Joseph Smith, David Whitmer e Oliver Cowdery estavam coniventes em talvez mentir sobre as placas, mentir sobre visões de anjos e tudo. E Martin Harris parecia o cara entre eles que acreditava real naquela situação toda. E para despistar ele, né, o bobinho, eles falaram, você não tá muito puro, quando você sair a gente vai conseguir ver. Daí ele saiu, eles conseguiram ver. Daí quando ele voltou, conseguimos ver, só que você não, porque talvez não seja puro. Mas na verdade o cara tava de real intenção, é o que tá parecendo pra mim. E daí nessa de querer muito ver, e talvez até somado com essa história toda de que Martin Harris já tinha esse histórico aí de visões e, né, algumas histórias um pouco mirabolantes, ele comentou que teve a visão das placas nesse estado de transe, mas o que pega aqui nessa situação toda é que a igreja alega que ele viu mesmo as placas, quando ele fala, não, eu nunca vi não, essa história, né, tipo, eu vi sim, mas foi num sonho e tal, então fica um pouco complicado essa história dele ser uma testemunha das placas de ouro. E ainda dentro desse ponto de vista aí sobre a igreja, cara, por que as placas eram tão especiais que ele não podia ver? Não podia ver, tinha que ficar coberto por uma toalha enquanto era traduzido. Tipo, ela não era um ser ressurreto e glorificado que, né, se um humano fosse ver ia morrer. Umas placas, era um metal, foi escrito por homens, guardado num buraco, voltou, né, através de Joseph Smith. Não tinha um problema, na verdade, para que o próprio escriba não pudesse nem ver as placas. Cara, olha, essa situação começa a complicar para acreditar que as placas realmente existiram. Vamos continuar aqui, lá no livro Joseph Smith e a origem do livro de Mormon, na página 47, fala sobre um tal de Stephen Burnett, uma carta que ele escreveu referente a essa situação. Então o Burnett, quando ele percebeu ali que as testemunhas do livro de Mormon talvez não viram as placas de fato, mas foi de uma forma imaginária, ele resolveu sair da igreja. E ele escreveu uma carta sobre essa situação. Burnett falou assim: mas quando eu ouvi a declaração pública de Martin Harris de que ele nunca tinha visto as placas com seus olhos naturais, mas apenas em visão, imaginação, nem Oliver nem David, e que também nenhuma das 8 testemunhas jamais as viram, e que hesitaram em assinar aquele documento por esse motivo, mas foram convencidas a fazê-lo, o último pedestal caiu. As razões pelas quais eu tomei o caminho que eu decidi, eu renunciei ao livro de Mormon. Então nessa carta ele está comentando que até as 8 testemunhas citaram que não viram. Estranho. Mas mais estranho para mim foi o fato que eles hesitaram em assinar um documento né, como testemunhas das placas de ouro, e eles acabaram tendo que ser convencidos a assinar. Cara, que história é essa? E ele está dizendo que foi, né, uma declaração pública. Enfim, vamos continuar, a carta não acabou. Eu fui seguido por W. Parrish, Luke Johnson e John Boyton, todos que concordaram comigo. Depois que terminamos de falar, Martin Harris levantou-se e disse que lamentava por qualquer homem que rejeitasse o livro de Mormon, pois ele sabia que ele era verdadeiro. Ele disse que levantou as placas repetidamente em uma caixa, coberta apenas por uma coberta ou lenço sobre elas, mas nunca as viu, assim como ele só vira uma cidade através de uma montanha. E disse que ele nunca deveria ter dito que o depoimento das 8 testemunhas era um falso. Se isso não tivesse sido tirado dele, teria sido deixado como estava antes. Então, o que está aparecendo aqui nessa história é que ele acabou deixando vazar essa informação de que as 8 testemunhas também não tinham visto, e que talvez se ele não tivesse acabado, né, dando com a língua nos dentes ali, ele talvez ainda estivesse na igreja, nada dessas coisas tivesse acontecido. Será que era isso que estava acontecendo? Estranhíssima essa história nesse relato aí do Burnett. Mas vamos continuar aqui na vida de Martin Harris. Depois de 1836, que a antiga esposa dele, ele já tinha separado dela, né? Mas ela faleceu.
Ele tinha separado dela, vamos dizer assim, informalmente, né? Então, quando ela faleceu em 1836, ele se casou com a filha de Brigham Young, virou genro de Brigham Young, que se chamava Caroline Young, tinha 22 anos. O Martin Harris tinha 53 na época. E tiveram 7 filhinhos. Nessa época, os Mormons estavam em Kirtland, no estado de Ohio, né? E em 1837, aí um ano depois, né, desse casamento, aconteceu a falência do banco Kirtland Safety Society, o banco que Joseph Smith criou ali com Sidney Rigdon. Teve um bafafá bem grande sobre esse banco, a gente vai fazer um episódio sobre essa situação, mas o que aconteceu é que o Martin Harris chamou esse banco de fraude, chamou essa situação toda de uma fraude que ocasionou ali uma grande divisão na igreja. E daí dessa vez, quem foi excluído da igreja foi Joseph Smith e Sidney Rigdon, né? A igreja continuou lá na cidade com o nome de Igreja de Cristo, mas Joseph e Sidney Rigdon foram expulsos. Cara, eu não lembro da igreja ensinar a história desse jeito, cara. Como que será que a igreja comenta sobre essa história de Joseph e Sidney terem sido expulsos? Foram vítimas de um golpe? Enfim, mas aconteceu que, né, os líderes dessa igreja, então eles, a partir daquele momento, eles começaram a rejeitar o livro de Mormon nessa igreja. Ué, não tem livro de Mormon, não tem Joseph Smith, então acabou virando outra igreja, né? Mas o Martin Harris também não concordou com essa rejeição toda, né? Então, né, acho que ele não gostou ali de Joseph Smith e Sidney Rigdon terem feito, né, essa fraude do banco, mas também não aceitava a rejeição do livro de Mormon. Então, acabou que o Martin Harris também foi chutado dessa igreja em 1840. E como o cão arrependido, né, voltou para a igreja de Joseph Smith, que agora estava em Nauvoo, Illinois. E parece que essa questão aí de mudar de igreja era uma constante na vida de Martin Harris. Ele foi conhecido por ser religiosamente muito instável. Durante toda a vida dele, ele mudou de filiação religiosa por mais de 13 vezes. Então, primeiro ele tinha sido um Quaker ortodoxo. Depois passou a ser de uma religião universalista. Depois passou para restauracionista. Depois virou batista, virou presbiteriano e então virou mormon. Depois que ele foi excomungado da igreja em 1837, ele ainda mudou de religião por mais 8 vezes, indo, né, dos Shakers para um grupo separado do mormonismo, depois de volta para o ramo original do mormonismo em 1842. Bastante dessas informações sobre Martin Harris você pode encontrar lá no Improvement Era, de março de 1969, é material da igreja, tá? E no Journal of Discourses, que também é material da igreja, o volume 7, página 164. Em 1846, então, Martin Harris estava pregando para os santos na Inglaterra, aqui para a igreja de James Strang. Teve uma declaração que o próprio Martin Harris assinou embaixo, e essa declaração diz o seguinte: testemunho das 3 testemunhas, alegremente confirmamos que o Senhor me fez conhecido que David Whitmer é o homem. David foi chamado e Joseph e seus conselheiros lhe impuseram as mãos e ordenaram a sua posição para sucedê-lo. Ele será o profeta vidente, revelador e tradutor diante de Deus. Assinado Martin Harris, Leonard Rich e Calvin Beebe. Tá aí o documento que falava que David Whitmer foi chamado pelo próprio Joseph Smith para suceder, mas tá sem a fonte, ó. Eu já não consigo achar onde é que foi dito isso. Provavelmente foi dito, talvez, tem esse documento, sim, mas não tô com a fonte aqui, então já é uma informação que a gente não pode confirmar por hora. Lá no Millennial Star, volume 8, página 124, os membros da igreja falaram um pouco sobre Martin Harris e outros homens ali. Eles falaram o quê? Um espírito enganoso e mentiroso os assiste. Eles são de seu pai, o diabo.
O próprio semblante de Harris mostrará a toda pessoa espiritual que ouvir que a ira de Deus está sobre ele. O pessoal estava chateado. Tem uma tese escrita ali na Universidade de Brigham Young, feita por Wayne Cutler Gunnell. Ele afirmou que em 31 de dezembro de 1844, o irmão de Brigham Young, chamado Phineas Young, escreveu uma carta ali pro Brigham Young, seu irmão, para falar mal do Martin Harris. E essa carta ele dizia assim: há neste lugar todos os tipos de ensinamentos. Martin Harris, que é um firme crente no shakerismo, diz que seu testemunho é maior do que era no livro de Mormon. Eita, foi bisbilhotar lá na igreja do shakerismo e foi fofocar lá pro Brigham Young. Em agosto de 1838, Joseph Smith falou assim sobre Martin Harris: a igreja foi moderada com ele, mas agora ele se soltou a todos os tipos de abominações e mentiras, enganos, fraudes e todo tipo de devassidão. E 20 anos depois desse casamento dele com a Caroline, ela o abandonou e foi para Utah viver com os demais Mormons em 1856. Aí o Martin Harris ficou pobre, sem família, sem igreja. Então, em 1870, a igreja resolveu convidar Martin Harris para voltar lá para Utah. Ele aceitou o convite e passou lá os últimos dias da vida dele, até ele morrer em julho de 1875. Então acabou ficando mais os seus últimos 5 aninhos de vida ali na igreja. Cara, se esses cálculos estiverem certos, ele nasceu em 1783 e morreu em 1875, ele morreu com 92 anos. Então, se esses cálculos estiverem certos, o Martin Harris viveu mais do que o David Whitmer, que estava falando que era o mais longevo. Talvez o que quis dizer é que o David Whitmer viveu, né, mais longe, né, 1888. Então foi o último a morrer. Então a igreja afirma que o Martin Harris ele nunca negou o testemunho dele do livro de Mormon, né, nominalmente, mas, né, o que a gente tem que levar em conta é que ele afirmou que só viu as placas com os olhos espirituais, então não tinha visto literalmente. Também ele tinha comentado que o testemunho dele do shakerismo era maior do que o testemunho dele no livro de Mormon. E toda essa questão aí de visões e tal já deixa bem comprometida a imagem dele como uma testemunha forte do livro de Mormon. Então, afinal, as testemunhas viram e tocaram as placas de ouro, como é citado no livro de Mormon? O escritor mormon Marvin S. Hill disse assim: existe a possibilidade de que as testemunhas tenham visto as placas apenas em visão. Há depoimentos de vários entrevistadores independentes, todos não mormon, de que Martin Harris e David Whitmer disseram terem visto as placas apenas com seus olhos espirituais. Isso é desmentido, entretanto, por declarações como a de David Whitmer no Saints Herald, em 1882. David Whitmer diz assim: estas mãos tocaram as placas, estes olhos viram o anjo. Mas quando o entrevistador Gurley fez uma pergunta direta a Whitmer, obteve uma resposta assim não tão positiva. Falou: você as tocou? Sua resposta foi: nós não tocamos nem seguramos as placas. Estranho, tá? Um diz que me diz aqui, né? E daí tem uma outra situação também, que o William Smith, é o irmão de Joseph Smith. William Smith comentou que seu pai, o Joseph Smith Sr., nunca viu as placas, exceto sob uma coberta. E o Stephen Burnett, aquele cara chateado com a igreja que escreveu a carta antes de sair, ele cita Martin Harris dizendo que as 8 testemunhas nunca as viram. Mas o John Whitmer, que é uma das 8 testemunhas, falou ali para o William Paulson que viu as placas quando elas não estavam cobertas e que ele virou suas folhas ainda.
O Marvin Hill, que desenvolveu esse estudo, ele se refere a uma carta que foi escrita pelo Stephen Burnett, o carinha da carta lá, e que esse documento ele foi suprimido pela igreja até recentemente. Interessante essa história. Essa é a carta que a gente leu anteriormente. Ela é datada de abril de 1838. Ela está inclusa no Joseph Smith Papers. Uma outra pessoa que não acreditava muito na história das placas era Thomas Ford, foi o governador na época ali de Illinois. Ele contou, né, uma história que lança uma dúvida sobre a existência das placas. Quem relata isso é Fawn Brody, naquele livro No Man Knows My History, página 80. O que o Thomas Ford fala? Contudo, é difícil conciliar essa explicação com o fato de que essas testemunhas e posteriormente Emma e William Smith enfatizaram o tamanho, peso, textura metálica das placas. Talvez Joseph construiu algum tipo de artifício improvisado? Então o que a gente tem visto aqui nesse episódio? As 3 testemunhas, né, estavam ali com um conflito na igreja, foram expulsas. Das 8 testemunhas eu não sei, provavelmente não todas, porque o próprio pai do Joseph Smith era uma das 8 testemunhas, mas eu acredito que a maior parte deles ali foi expulsa também, né, porque era a maioria os Whitmer. A minha questão é por que a igreja manteve eles como testemunhas ou com uma relevância tão grande, né, mantendo a assinatura deles ali no início do livro de Mormon. Se eu escrevesse um livro e fosse coletar algumas pessoas para assinar embaixo, e, né, entre essas pessoas estaria Adolfinho Alemão, Saddam Hussein, Osama Bin Laden, eu não iria ostentar a assinatura deles ou a validação do meu livro por eles, né, ia talvez retirar os nomes deles dali. Agora, por que né, a igreja, né, o Joseph, chamou Martin Harris de Nico, né, praguejou contra todos os Whitmer ali, mas ainda mantém o testemunho deles, ainda mais depois de tanto conflito, né, eles mesmos dizendo que não viram direito, que não foi bem assim, meio que desvalida assim quase totalmente a assinatura deles como testemunhas, depois de tanto conflito, né, tanta coisa, tanta história acontecendo, né, tanta gente sendo profeta, tendo pedra dividente, cada um criando sua igreja. Eu acho que a assinatura dessas testemunhas na frente, em vez de validar o livro de Mormon, acaba prejudicando para a imagem do livro, para a imagem da história das placas de ouro e da tradução feita por Joseph Smith. Então fica aí informações sobre essas 3 testemunhas, sobre as testemunhas do livro de Mormon, para vocês darem uma analisada e tirarem a conclusão de vocês sobre essa situação. A gente vai ficando por aqui e até a próxima!